pessoal, sejam todos bem-vindos a esse componente curricular, Geometria Plana. Eu sou o professor Elias Santiago e estarei com vocês ao longo dessas próximas semanas. E hoje eu estou aqui para apresentar um pouco esse componente e dizer como é que funciona, como é que vai ser a filosofia dos estudos que faremos ao longo desses próximos dias. Bom, vocês devem ter visto aí na tela que eu estou chamando esse componente mais do que de geometria plana. Eu estou chamando de geometria plana euclidiana. E isso é uma referência ao matemático Euclides de Alexandria, que eu vou falar um pouco sobre ele hoje. E muito do que a gente faz hoje em geometria, a gente deve aos estudos desenvolvidos por Euclides lá em 300 anos antes de Cristo. É preciso pontuar também que existem outros modelos de geometria diferentes da que a gente está vendo aqui, da que a gente vai começar a ver, as chamadas geometrias não euclidianas, mas isso aí é um tópico para outras discussões. Bom, a gente vai falar um pouco de alguns elementos centrais nesse componente curricular, que são os conceitos primitivos, os axiomas, as definições e os teoremas. Na educação básica, provavelmente vocês viram uma série de resultados de geometria. Por exemplo, um resultado que diz que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Mas muitas vezes a gente assume esses resultados como verdadeiros sem sequer nos perguntarmos por que é que isso acontece e em todos os triângulos. O fato é que esse resultado ele não é tão trivial. Ele precisa ser argumentado, ele precisa ser demonstrado e comprovado. Todo resultado matemático que requer uma demonstração, uma fundamentação teórica para ser justificado, nós iremos chamar de teorema. Mas a gente precisa partir de alguns elementos de complexidade mais baixa, elementos tidos como autoevidentes, para podermos, a partir deles, demonstrarmos coisas um tanto mais complexas. Esses resultados, tidos como autoevidentes e que, portanto, não são carentes de demonstração, nós iremos chamá-los de axiomas. Agora, a gente precisa também de alguns elementos para serem utilizados nos axiomas. São os chamados conceitos primitivos. Conceito primitivo são elementos geométricos que não são definidos. Por exemplo, o ponto, a reta e o plano. São objetos do nosso conhecimento do dia a dia, mas eles não são definidos. Por outro lado, já existem elementos que precisam ser definidos com todo rigor e daí a gente vai utilizar algumas definições. Por exemplo, um triângulo. Um triângulo não é um objeto primitivo, é um elemento forte na geometria, mas que precisa ser demonstrado. Bom, então eu vou falar um pouco sobre isso ao longo desse encontro de hoje. Esse componente curricular, a geometria plana, ele é um componente indicado para o estudante do curso de licenciatura em matemática, na perspectiva de iniciar esse estudante, vocês, no conhecimento da geometria axiomática, que é exatamente esse processo de demonstrar resultados da matemática. Através da axiomatização, são obtidas as propriedades das figuras planas, dos triângulos, dos quadriláteros, da circunferência e etc. Tais propriedades, que nós iremos chamar aqui de teoremas, proposições, são deduzidas através do raciocínio lógico por meio de axiomas e de outras propriedades já conhecidas. Então eu queria pontuar para vocês que a abordagem que vai ser feita, ela difere, de certa forma, daquela que vocês já estão acostumados e a gente vai precisar fazer um esforço para ver a geometria nessa nova perspectiva. E a palavra geometria, ela vem do grego e tem a ver com medição de terras. É uma ciência que ela surgiu com um cunho estritamente aplicado. Diferente de outras ciências que a gente vê por aí, mas a geometria não, ela tem um forte apelo ao cotidiano, no cotidiano das pessoas. E aí a gente vê uma figurinha, não é? Já vê uma figurinha lá do Egito, que tem a ver com situações ligadas à medição. Bom, geo significa terra e metren tem a ver com medida, daí a palavra geometria.
Bom, então os estudos que desenvolvemos devem-se em grande parte a Euclides de Alexandria. Não que ele tivesse nascido na cidade de Alexandria. Na verdade, a gente não sabe exatamente onde foi que ele nasceu, embora acredita-se que ele tenha sido de origem grega. O fato é que Euclides foi para Alexandria e lá ele trabalhou no museu chamado Museu de Alexandria, dando importantes contribuições no ensino de matemática. E no Museu de Alexandria, através de seus estudos, ele escreve uma obra chamada Os Elementos. Os Elementos de Euclides é um marco na história da matemática e, em particular, da geometria. Não que ele tivesse descoberto novos assuntos, novos conteúdos. O fato é que Euclides pegou tudo o que se sabia de matemática na época e reuniu nessa grande obra. Os Elementos de Euclides provavelmente foram escritos em 300 anos antes de Cristo e é uma obra composta por 13 livros. Não exatamente 13 livros separados. Quando eu falo aqui 13 livros, eu quero dizer, na verdade, 13 capítulos. E os primeiros capítulos são os capítulos que versam sobre geometria. E esses capítulos constituem a base dos estudos que desenvolveremos a partir de agora nesse componente curricular. É importante salientar que a linguagem que utilizamos hoje, naturalmente, é um tanto diferente daquela que Euclides utilizava, 300 anos antes de Cristo, mas a gente preserva a essência e o significado dos seus resultados. Continuando, a gente vai estudar o que é que significa o sistema axiomático. Talvez alguns de vocês já tenham visto um pouco sobre isso no componente curricular Fundamentos 1, Fundamentos da Matemática 1, mas eu vou retomar brevemente essa noção. E aí aparece uma árvore para caracterizar um pouco o que é que significa o sistema axiomático. É como se nós tivéssemos, de fato, uma árvore, não é? E a árvore ela tem uma base, ela tem ali as raízes e a partir dessas raízes ela vai crescendo e se desenvolvendo. As nossas raízes são os axiomas. A gente vai ter que partir de algum lugar. Toda teoria parte de algo que é tomado como verdadeiro, como absoluto. E esses resultados absolutos, no nosso contexto e verdadeiros, são os axiomas. De posse desses axiomas, essa árvore vai crescendo, vai ganhando folhas, galhos, etc. E para isso a gente vai ter que definir algumas coisas. Então, em alguns momentos, vocês vão ver algumas definições. Definição de círculo, definição de quadrilátero, definição de triângulo, porque se não for assim a gente não consegue avançar. Os axiomas e as definições nos permitirão provar alguns resultados, aparecerão os lemas. Na matemática a gente vai chamar de lema resultados que na verdade servem para provar outros, ou seja, por si só eles não são, digamos assim, tão relevantes. De relevância maior, a gente vai destacar as proposições e os teoremas. Então vamos combinar o seguinte, quando aparecer lá proposição ou teorema, é um resultado que precisa ser demonstrado. Bom, axioma, eu acho que eu já falei um pouquinho, mas vamos retomar, é uma declaração aceita como verdadeira e que vai servir de base para o desenvolvimento de uma teoria. Provavelmente em toda ciência ela tem os seus próprios axiomas. Aí um exemplo clássico, ele diz o seguinte, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, dado o ponto A e o ponto B, existe uma e somente uma reta que passa pelos dois. Esse resultado nos parece tão básico, tão trivial, de fato ele o é, eis um axioma. Bom, os teoremas aí já são afirmações de grande relevância e que precisam ser demonstradas, elas não são tão autoevidentes. Vamos ver um exemplo aí. Tem um teorema chamado teorema do ângulo externo e ele diz o seguinte, todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer um dos ângulos internos a ele não adjacentes. Isso não é tão trivial, isso vai precisar ser demonstrado, mas o que é que ele quer dizer? Na figurinha aí, por exemplo, ele quer dizer que aquele ângulo ali, alfa, que é um ângulo externo, ele tem uma medida superior ao ângulo beta e ao ângulo gama, ou seja, aos ângulos internos daquele triângulo que não são adjacentes ao alfa.
Bom, proposições são afirmações que também devem ser provadas matematicamente. Alguns autores costumam dizer que elas têm relevância menor quando comparadas aos teoremas. Mas aqui, para facilitar a nossa vida, a gente não vai fazer essa classificação. E para a gente, teorema e proposição são resultados que precisam ser demonstrados sem fazer um esforço de classificar quem é mais e quem é menos relevante. Por exemplo, a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor que 180 graus. A gente vai ter que provar isso e isso é um tema que será discutido nas aulas futuras. Por exemplo, nesse triângulo aí, essa proposição nos assegura que alfa mais beta dá menor que 180. E quando eu digo alfa mais beta, eu quero dizer a medida de alfa somada à medida de beta. Analogamente, alfa mais gama também é menor que 180 e beta mais gama também é menor que 180. Mas não se preocupem, isso vai ser um tópico para discussões lá na frente. Corolário. Corolário é uma consequência direta, imediata de algo que acabou de ser provado. Por exemplo, tem uma proposição, que a gente comentou agora, e que dizia que a soma das medidas de dois ângulos internos de um triângulo é sempre menor que 180. Dessa declaração, a gente conclui imediatamente que todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos, dois ângulos internos com medidas inferiores a 90 graus. Porque, se assim não o fosse, a gente teria aí dois ângulos cuja soma das medidas seria maior ou igual a 180, o que fere um resultado que acabou de ser citado. Por isso, temos um corolário. E o lema? O lema é uma proposição que serve para ajudar uma outra de peso maior. De qualquer maneira, ao longo do nosso curso, poucos serão os lemas que veremos, mas fica aqui a informação. Agora, estamos chegando ao final desse encontro. Falar um pouco de conceito primitivo, eu já havia destacado, não é? Na matemática, existem três coisas que não podem ser definidas: o ponto, a reta e o plano. Na figurinha aí aparecem algumas noções. Vocês veem os palitinhos, não é? Esses palitinhos é para dar uma ideia de uma reta. Dois palitinhos se encontram, por exemplo, em algum momento. Esse momento do encontro se dá a partir de um ponto. E o plano, por exemplo, é essa base aí da mesa que apoia todos esses objetos. Então, vamos combinar. Ponto, reta e plano não são definidos. Embora é muito comum aparecer em livros didáticos aí uma definição para ponto, uma definição para reta e uma definição para plano. Mas o fato é que isso não é uma construção correta. E agora um fluxograma aí, resumindo tudo o que eu comentei aqui nesse encontro de hoje. Conceitos primitivos, quem são? Vamos lembrar? O ponto, a reta e o plano. A partir deles, a gente vai enunciar alguns resultados que não são demonstráveis porque são autoevidentes. São os axiomas. Por exemplo, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por eles. Em alguns momentos, vamos precisar lançar mão de algumas definições, triângulo, quadrilátero, etc. Daí, vamos para os lemas, que são resultados que precisam ser demonstrados, mas para provar outros mais fortes. E esses outros mais fortes, quem são? As proposições e os teoremas. Basicamente é assim que vai funcionar o curso. É um curso muito construído em cima de demonstrações. Vai precisar de dedicação, de esforço, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa tarefa. E a seguir algumas referências bibliográficas que vão nos auxiliar ao longo desses próximos dias. Então é isso, pessoal. Temos um trabalho prazeroso pela frente, os nossos tutores estão aí para nos ajudar e eu preciso da participação de vocês nos fóruns, com as dúvidas, com os comentários, com as sugestões e vamos fazer desse curso uma experiência muito prazerosa de troca de experiências e aprendizagem. Até o próximo encontro.